Fala galerinha, beleza? Meu nome é Leonardo, sou professor de Física em Divinópolis e região. Eu estou vindo agora aqui para poder resolver algumas questões para vocês dos Enems anteriores e algumas questões de vestibulares. Eu escolhi essa questão de circuito elétrico porque foi uma questão que caiu no ano passado e ela foi considerada uma questão de nível difícil. Então, sem mais conversa fiada, resolvendo essa questão, ela diz o seguinte, que eu tenho esse circuito elétrico, onde eu vou ter uma bateria de 120 volts, eu tenho um fio ligado inadequadamente de 10 ohms, e eu tenho várias lâmpadas de 200 ohms, e uma televisão de 50 ohms, todos com as suas resistências, 50 e 200. Se vocês observarem, esse é o circuito elétrico misto, ou seja, a corrente elétrica, ela vai sair da bateria, ela vai passar dentro dessa minha primeira lâmpada, ou seja, essa lâmpada ela está ligada em série com essas lâmpadas que vão estar ligadas em paralelo. Porque no exercício ele está perguntando, quando eu for fechando a chave, isso quer dizer que eu vou ter uma resistência em paralelo. E ele pergunta, quantas lâmpadas eu consigo ligar nesse meu circuito elétrico? Bom, no texto diz também que essa minha televisão de 50 ohms de resistência, ela pode funcionar com uma tensão de 90 e 130 volts. Dando uma olhadinha na fonte, a minha bateria consegue liberar apenas 120 volts de energia. Então nunca vai chegar nessa minha resistência 130. Então eu já posso descartar os 130. Então se eu for fechando essas minhas chaves, eu vou ter essa minha televisão de 50 ohms ligadas em paralelo com essas outras. Na associação em paralelo, a tensão ela é a mesma. Então, se eu tenho 90 volts aqui, eu vou ter 90 volts, 90 volts, 90 volts, 90 volts e 90 volts. Na associação em série, a tensão ela se divide. O que isso quer dizer então? Que dos 120 volts, como já ficou 90 volts para a televisão, o que sobrou para as lâmpadas então vai ser o 120 menos o 90, que vai dar então 30 volts para essa minha lâmpada, ou para esse meu fio. Então vamos pensar comigo. Do 120, 30 ficou aqui, 90 para o restante, porque está ligado em paralelo. Eu vou descobrir então qual que é a corrente que passa nesse meu resistor, e porque a corrente que sai da bateria é o que passa no primeiro. Usando a primeira lei de Ohm, eu vou ter então a tensão, a corrente e a resistência. Eu gosto de chamar essa equação de você rir. A minha tensão é 30, a resistência é 10, portanto a corrente é de 3 amperes. Ou seja, sai da bateria uma corrente de valor 3 amperes. Observe que esse fio já está ligado direto. Então, um tanto de corrente passa para cá. Como eu tenho a minha tensão, a resistência, eu consigo achar a corrente que passa nesse equipamento. A tensão é 90, a resistência é 50, a corrente então equivale a 1
1,8. Então vamos pensar comigo. Dos 3 amperes que passa no meu primeiro resistor, 1,8 ele vai passar nessa minha televisão. Quantos amperes sobrou para as lâmpadas? Então, a corrente para as lâmpadas eu vou usar a tensão que eu tenho delas, a resistência delas, e aí eu acho a corrente. De modo que a tensão vale 90, a resistência é 200, 90 sobre 200, 0,45. Então tá, cada lâmpada consome 0,45. Eu tenho um total para as lâmpadas de corrente 3 amperes, que é a corrente total, menos a corrente da televisão, que é de 1,8. O que vai sobrar, então, vai ser a corrente das lâmpadas, que é 1,2. Fazendo uma regra de 3, então, nós vamos ter que uma lâmpada corresponde a 0,45 amperes. Quantas lâmpadas cabem em 1,2 amperes? Então, se eu multiplicar então aqui por 3, vai dar 1,35. Isso quer dizer que eu só tenho 1,2. Então, o máximo de lâmpadas que eu consigo colocar são 2 lâmpadas. Beleza? Pessoal, brigadão aí. Espero ter ajudado vocês nessa questão. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera! Quanto gastou? 7 minutos.